Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcondes César Mendonça Chagas, eu sou pesquisador da Embrapa. É um prazer imenso participar mais uma vez desse evento, né? Pela primeira vez nesse formato, né? Nós já tivemos a oportunidade de participar na Fazenda Carnaúba por 3 anos, tratando exatamente do tema da cochonilha de escama, né? E aspas aqui no cacto. E nesse meio tempo de pandemia, mesmo com pandemia, a pesquisa não pode parar, a ciência não para, a ciência avança. A gente está tendo essa oportunidade de interagir com vocês, mais uma vez, para atualizar todos quanto aos novos, alguma coisa de avanço na pesquisa, né? De modo a trazer para todos o que há de mais recente e também atualizar, né, os produtores e produtoras, né, algo que possa contribuir com a produção no campo, né? Então, a palma forrageira dispensa-se praticamente a gente tecer tantos comentários sobre a sua importância, né, como suporte forrageiro, potencial produtivo, né, de matéria seca por hectare ano, né, é produzida na própria propriedade o ano todo, né, e essa estratégia como é uma cultura, né, uma espécie estratégica, tendo em vista a sua tolerância aos períodos secos, né, tão normais e comuns no Nordeste brasileiro, no semiárido, né. Mas trata-se de uma cultura rústica, né, porém também são afetadas por pragas e doenças, né. E esses danos dessas pragas e doenças, realmente, elas variam em função das condições de cultivo, da variedade que é utilizada pelo produtor, né, o manejo da cultura adotado, dentre outros fatores bióticos e abióticos, né, que a gente enfrenta no dia a dia, né. Então, assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Imagina um vídeo, né? Então, nós temos isso aqui, uma experiência que inclusive o nosso colega amigo Alberto Suassuna conhece muito, né? Isso aí é um rebanho de engorda, né, de gado bovino, engorda. Eu conheci já por 2 vezes, estive lá nessa propriedade na Bahia. No momento aí estavam com 700 cabeças engordando com palma forrageira, substituindo grande parte do milho nessa forragem. Tá? Então, é uma coisa que realmente muitos falam, e eu concordo plenamente, né, que não se pode, não se deve produzir, como é que se produz no semiárido brasileiro sem a palma como suporte forrageiro? É uma coisa que todos precisam realmente encarar com muita seriedade isso aí. Mas, como a gente havia falado, né, tem seus problemas também, como qualquer outra cultura normal, né? Dentre eles, destaca-se pragas. E aqui a gente está tratando dessa cochonilha de escama, né? Então, chegando na sua propriedade, chegando no seu cultivo, no seu palmar, o que fazer? O que fazer, né, para a gente conviver da maneira mais harmoniosa possível com a praga, de modo a evitar ou inibir os seus danos, né, que são severos também. Não somente a questão da cochonilha do carmim, mas essa espécie, ela é muito danosa, né, e quando nenhuma medida de controle é tomada, de fato, ele causa muitos sérios prejuízos. Para isso, para a gente chegar a uma estratégia de controle, né, adequada, passível de utilização na sua propriedade, é primordial que a pesquisa ofereça o conhecimento necessário, esses conhecimentos que são traduzidos em tecnologias passíveis de utilização no campo, né? Ou seja, primeiramente, conhecer o inseto, né? Quais os potenciais de controle, tipo de controle biológico, né, que é mais a nossa linha que a gente tem trabalhado, né? Se há variedades tolerantes, resistentes, o sistema de produção adotado pelo produtor, o manejo do ambiente, que a gente não pode esquecer, né? A gente não pode, não deve pensar única e exclusivamente na planta e na praga e na planta. A gente precisa ter um conhecimento de todo o entorno, de todo o sistema de produção,
que pode ou não favorecer o desenvolvimento da praga, o aumento populacional e, consequentemente, os danos. Então, é nessa linha que a gente vem trabalhando há quase 6 anos, né, com essa cultura e com essa praga, com esse inseto praga, no sentido de levar cada vez mais o conhecimento para o produtor. Então, esse trabalho de pesquisa, ele vai desde o campo ao laboratório, do laboratório ao campo, nas condições mais controladas, dentro das nossas áreas de pesquisa, né, aqui na IMPARNE, no Rio Grande do Norte, e em outras instituições também. Então, a gente precisa evitar esse quadro, né, que nós estamos vendo aqui, né, de danos acentuados que causam prejuízos à cultura. Inclusive, ele causa o tombamento, e não somente tombamento, mas também abre janelas para o desenvolvimento de algumas doenças, fungos, bactérias, que afetam a produção. Né? Então, esse é um trabalho contínuo, né? A pesquisa ela tem que atuar em todas as áreas, em todos os campos, né? E daí a gente precisa conhecer, né? Para montar essa estratégia de controle, precisamos conhecer o inseto a fundo. Não há quem possa combater um inimigo sem conhecê-lo, né, a fundo. Então, nós temos aqui um quadro muito interessante, né, o que a gente insiste muito com os produtores, né, aqui nós temos uma palma forrageira, variedade miúda, ou doce, em processo de reinfestação, que é exatamente isso aqui, né? A gente vai detalhar mais à frente, né? Então, nós temos ninfas, né, que são os estágios iniciais de desenvolvimento dessa praga, as ninfas móveis, que ela tem uma duração muito curta, né, e também fêmeas em plena produção. Aqui só um detalhe, uma curiosidade, essa aqui não é essa espécie. Isso aqui é um Aspidiotus destructo, que é uma cochonilha de coqueiro. Mas eu fiz essa foto aqui para fazer um paralelo. Aqui nós temos também a escama, só que essa escama aqui é transparente, essa aqui é mais leitosa, né? Aqui nós temos uma fêmea, né, adulta em produção, nós temos fêmeas, aqui é um machozinho, um macho, a escama do macho, que ele só tem mesmo o papel de cópula e simplesmente cópula, é muito efêmero, né? O período de vida dele é muito curto, né? E aqui nós temos uma fêmea nessa espécie, né, que são muito parecidas. Essa aqui é a fêmea, e esses bichinhos aqui, feito ovos, né, como se fosse uma galinha, né, protegendo ali, chocando os seus ovos, nós temos esses bichinhos novinhos, são os ovos, na verdade. Aqui já saiu uma ninfazinha, né? Então, o que acontece, o que vocês estão vendo aqui, né, a olho nu, que a gente pode ver a olho nu, não, com uma pequena lupa, né, mas aqui traduzido, né, comparando esse aqui, é o que ocorre com este bichinho aqui, de aspis, né, ou seja, a cochonilha de escama. E isso, a gente vai falar mais adiante, né, mas isso aqui, gravem bem essa imagem, né, que isso aqui é uma palma, uma raquete, apresentando uma alta população de reinfestação. Isso aqui é um grande indicador, né, que o produtor precisa ter em mente, precisa fiscalizar, precisa monitorar, precisa estar presente em sua lavoura, né, em seu palmal, para ver o que está acontecendo. Foi-se o tempo que a palma era plantada, né, nas piores áreas, era abandonada, e aí, quando você precisava, vez ou outra, ia lá e utilizava como uma ração. Hoje não mais, né? Hoje, com os sistemas mais modernos, as tecnologias de adensamento e tal, tudo isso tem contribuído para o aumento, ou seja, para o desenvolvimento em maior escala desse inseto praga no seu palmal. Então, a pesquisa, nós desenvolvemos, para começar, como eu falei, do conhecimento, que o conhecimento é fundamental, né? Você conhecer o inimigo, a gente precisa saber da biologia. Nós não tínhamos uns dados, informações acuradas sobre a biologia desse inseto. Então, para a gente montar uma estratégia de controle, para buscarmos janelas de controle, de combate, né, seja utilizando produto biológico, agroecológico ou mesmo químico, é preciso que saibamos, né, tenhamos conhecimento da sua biologia. E aqui esse trabalho que nós fizemos em laboratório, né, isso depois comprovado em campo, nós fizemos toda a biologia desse inseto, né?
Então, nós temos aqui um período de ovo, período de incubação com a duração de 3 dias. Após esse período de incubação, aquela ninfazinha, aquele estágio inicial, único móvel que existe, né? O único móvel, depois de 24 horas, ou no máximo 2 dias, 3 dias, ele chega a esse estágio aqui, ele se fixa, né? Aqui nós temos uma móvel aqui ao lado, né? E o inseto fixa-se nesses pontos e começa a produzir, né, a cerazinha de proteção. Então, daqui ele não sai mais, ele fica só sugando, né, sugando a seiva da planta, né, da raquete, né, da palma. Com mais 10 dias, ele se transforma em segundo insta, que a gente chama, a ninfa de segundo insta, de segundo estágio. Então, ela já já apresenta a serosidade aqui, né, a escama mais definida. Essa partezinha mais branca aqui era exatamente esta, né? Então, ela sobe, é como se fosse sobrepondo, né? Ela vai crescendo de baixo para cima, e daí, com mais 13 dias, ele se transforma passa para o terceiro insta, né? Que nós chamamos o estágio ninfal, ou seja, da fase de ninfa. Esse estágio aqui, com mais 10 dias, ele começa, ela entra no processo de maturação fisiológica, e essa fêmea passa a fazer postura, e daí segue o ciclo do inseto, a vida desse inseto praga. Aqui à esquerda, nós estamos vendo mortos aqui alguns adultos, aquele que nós falávamos naquela proteçãozinha lá no início, naquela foto. Esses adultos, eles têm única e exclusiva função somente de cópula, são efêmeros, morrem rapidamente. Ok? Então, o controle. Como controlar e por que controlar, mas não somente visando ao inseto-planta e a planta-inseto, né? Nós precisamos atirar certo, nós precisamos buscar as janelas corretas, né? Os meios corretos de controle para que tenhamos sucesso nessa empreitada. Então, é preciso que tenhamos conhecimento do manejo do ambiente. Como é que está sendo cultivado? Como é que está sendo explorado, cultivado essa palma, né? Quais são as práticas agrícolas que estão sendo adotadas, né? E combinar, obviamente, com os métodos de controle. E iremos discutir mais à frente, tá? Então, esse slide aqui, essa foto, mostra exatamente o que a gente tenta passar para os produtores e para os técnicos. Por exemplo, nós temos aqui um palmal, uma planta, né, onde essa raquete primária, a secundária, né, elas estão muito, muito afetadas, né, colonizadas pela diáspis, né, pela cochoneira de escama, e nós temos aqui uma emissão de uma raquete nova, relativamente nova, mas ela está limpa. Então, a gente precisa dirigir os olhos exatamente para as novas brotações, né, para ver o que acontece. São indicadores se a praga está avançando, aumentando naquela área ou não. Ou existe alguma barreira, seja física, biológica, que está freando essa população, né, restringindo o ataque às raquetes mais de baixo, do nível mais baixo da planta. Tá? Então, isso é muito importante que tenhamos isso aí. Como chegaremos a essas conclusões? Como chegaremos aos indicadores de controle, de ações de controle? Primeiramente, a gente tem que praticar o que denominamos de monitoramento, que nada mais que a fiscalização, a observação do seu palmal, periodicamente, né? Não podemos tratar a palma como se tratava há 20, 30, 50 anos atrás, né? É importante que andemos nesse campo, num formato em zigue-zague ou outra maneira qualquer, e marquemos algumas plantas como o que denominamos de estações de monitoramento. Aqui nós temos um exemplo. Essa aqui está marcada, isso é numa área grande, lá na Bahia, marcada com esses bichinhos que marcam esses marcadores plásticos, né, de bovino, né? Então, mas você pode usar qualquer coisa, uma fita, mas de modo que você faça a história, o histórico do seu palmal. Eu insisto que o produtor precisa conhecer, ele precisa saber se
quando ele chegar na sua área, mês a mês ou quinzenalmente, ele saiba informar, ter em mente o que estava acontecendo há 15 dias, 3 semanas atrás em seu palmar. Então, se essas raquetes aqui continuam limpas, não há como a gente entrar com qualquer método de controle. O que é que deve ser feito? Mas também não podemos esquecer. Tem que voltar lá, pelo menos 15 dias de intervalo para observar, né, o que está acontecendo. Então, nós temos aqui um palmal bem infestado, né, e necessitando de alguma medida de controle, né? O palmal está com plantas invasoras, né, talvez excessivamente ou não. Então, cabe ao produtor fazer esse histórico de toda a área, ok? Daí, a gente poderá montar diante dessas estações que a gente denomina de monitoramento, eu posso muito bem, com certeza eu terei condições de informar, ou seja, de alimentar o meu histórico, como que essa estação de monitoramento, de observação, ela se encontrava há 15 dias atrás. Houve mudança? Não houve mudança. Está acontecendo reinfestação nessas raquetes mais novas? Está ou não? Sim ou não? Né? Então, isso é que, de fato, caracteriza o monitoramento. Né? Então, precisamos, diante dessas observações e desse histórico, né, a gente, como havíamos falado do conhecimento da biologia, eu sei que essa raquete, nós temos esses pontos aqui maiores, que são as fêmeas em produção, e esses chuviscadozinhos aqui, né, muitos produtores chamam de mofo, né, são várias denominações locais, regionais. Isso aqui são exatamente, constituem as novas ninfas, os novos bichinhos novos, aquele em segundo estágio, o primeiro e segundo estágio de desenvolvimento, que amanhã se transformarão em fêmeas, aumentando essa população, aumentando as novas crias, digamos, e infestando completamente o seu palmal. Então, aqui, né, nessa fase, e é bom destacar que nesse estágio de desenvolvimento, de reinfestação, é exatamente o momento adequado para entrarmos com um controle, né? Nós recomendamos, iremos falar, a utilização de óleos vegetais e óleo mineral. Nós temos dados, experimentos validados em campo, com excelente resultado, sobretudo quando a praga se encontra nesse estágio de desenvolvimento. Então, qualquer pulverização com esses produtos, nós temos bons resultados de controle. E, obviamente, sem agressão ao meio ambiente, entendeu? E riscos de intoxicação aos animais e homens, tá? Então, aliado, é importante frisar que aliado eu falei de barreiras físicas ou biológicas, né? A cochonilha, tenho em mente o seguinte, a cochonilha, ela não está sozinha naquele ambiente. Né? A cochonilha, que é praga, não está sozinha. Ela tem associado ali, em nosso favor, em favor do produtor, nós temos os agentes de controle biológico, ou seja, alguns insetos, até fungos e bactérias, que são controladores biológicos, né, dessa praga. Então, aqui nós chamamos de sirfídeos, aqui são moscas, né, cujas larvas se alimentam vorazmente dessa cochonilha. Nós temos uma joaninha que falaremos depois, inclusive é fruto de alvo de um projeto que estamos desenvolvendo, né? Essa aqui é a joaninha Coccidófilos, é uma joaninha pretinha, né, mas muito presente no controle dessa cochonilha. Nós temos parasitóides, aqui são vespinhas que fazem a postura sobre as fêmeas, ela perfura essa cera aqui, né, a escama, depositando ovos no interior dessas fêmeas e matando, né, ou seja, se desenvolvendo e evitando que essa fêmea se transforme, ou seja, passe a produzir mais e mais cochonilhas no seu campo. Ácaros, predadores, nós temos outras espécies de joaninhas, aqui são todas joaninhas registradas por nós, né, no campo, tanto aqui no Rio Grande do Norte, como na Paraíba, que são nossos aliados. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência.
não estamos sozinhos nessa luta. Se a gente dá condições no sistema de cultivo, no sistema de manejo da palma, tá? Evitando o químico excessivamente no horário errado, o produto errado, na dosagem errada, com certeza a gente estava favorecendo esse exército aqui, tá? Benéfico, né? E ao nosso lado. E uma coisa de extrema importância, que eu falo isso não somente relacionado à palma forrageira e à cochonilha de escama, que são grandes indicadores de áreas equilibradas biologicamente, quando a gente vê esse quadro aqui, é a presença de aranhas. Nos palmais, podem observar, senhor produtor, senhora produtora, que as aranhas elas estão sempre presentes. Elas são exímias controladoras também dessas cochonilhas. Né? Então, quando eu vejo uma aranha no campo, eu me animo, né? Porque eu sei que aquela área não tem sido exageradamente aplicado algum produto químico. Okay? Esse, a gente falava um filmezinho para vocês, da cochonilha, que a gente, fruto do nosso trabalho de pesquisa recente, é a Coccidófilos, né? Que é uma cochonilha minúscula, pretinha. Aqui nós temos a larva dela, a fase jovem, e aqui o adultozinho, o besourinho pretinho. Estão se alimentando de quem? De ovos da cochonilha e também os adultos aqui. Tá? Essa é mais uma larva que chegou para somar, né, nesse banquete, ok? Então, são coisas importantíssimas que a gente precisa ter atenção. Tá? Então, a Coccidófilos aqui, mais o slide, né? Coccidófilos, veja que toda essa área aqui, ó, já foi limpa, foi dizimada de cochonilha, foi dizimada por essas joaninhas, né? São joaninhas que têm uma presença em todas as regiões, em todos os campos, em todas as áreas que a gente visita, nós temos essa fase jovem dela aqui, a lagarta, né? E adultos se alimentando dessa praga. Então, é muito importante. Além dessa espécie, há outras, né? Aqui, zagreus e tal, são cochonilhas que têm uma presença, né, muito importante, também se alimentando. Essa, uma outra espécie também de joaninha, que é bem presente. E um fato interessante, eu fiz esse detalhe dessa foto aqui, para mostrar a vocês o seguinte: as cochonilhas, essas cochonilhas, elas são desprovidas de asas. Só os machos que voam, mas ele não se alimenta da planta, né? Os machos, ele tem uma vida muito rapidinha, coisas de horas só, para cópula, né, para acasalamento. E aí você pode me perguntar, como é que essa cochonilha passa de uma planta para outra, de uma planta para outra planta, de uma área para outra área, de uma região para outra região? Há vários meios, né? Dentre elas o homem também. O homem, ferramentas, pode levar na roupa e por aí vai. Equipamentos agrícolas, né? Mas também há uma associação muito estreita entre eles, são organismos, né? Eles vivem naquele meio lá. Ninguém pode matar, extinguir aquela espécie, porque também vai comprometer a sua alimentação. E aqui eu tenho uma joaninha se alimentando de cochonilhas. Isso aqui é uma colônia de cochonilha, né? Muito densa, mas sobre o seu dorso nós temos o quê? Ninfas, né? Ou seja, fase jovem da cochonilha, pegando carona, porque essa joaninha aqui voa, né? Isso aqui é um besourinho, ela voa de uma área para outra. Apenas uma curiosidade, né? Para a gente, poxa, como é que isso aqui está se movimentando no campo, né? Então, mais um detalhe de outros bichinhos aqui, nós temos a vespinha, né? Que é muito atuante também na eliminação da praga, né? Aqui ela está fazendo postura, tá vendo? Eu falei que ela tem o ovipositor, ela introduz o ovipositor aqui nessa escama. Abaixo dessa escama nós temos uma fêmea já produzindo novos bichinhos, porque eu tenho cochonilhas aqui, ó, em primeiro incho e segundo incho, né? Ou seja, estágio uniforme, porque ela já parou, já está sugando aqui, mas ela está tentando eliminar, fazendo a postura aqui para que nasça novos, ao invés de nascer novas cochonilhas, realmente vão
sair dessa escama aqui, vespas e não cochonilhas. Então, é a natureza trabalhando em nosso favor. Aqui é uma outra espécie, né? Uma outra espécie de vespa, né? Eu chamo essa aqui de flamenguinha, né? Toda da cabeça aqui, ó, vermelho e preto. E associada aqui a ela também tem uma larva da joaninha também. Ou seja, é uma comunidade aí, né? Em harmonia. Por isso que a gente fala uma área onde está o equilíbrio, né? Com muitas cochonilhas aqui já devoradas, ó. Isso aqui já foi ser alimentada provavelmente pelas joaninhas. E a vida continua, né, entre esses bichinhos aí. Então, nós temos aqui mais uma contribuição, que é mais um organismo. Dentre esses aí, esses que nós apresentamos, há outros organismos, né, aranhas e outros insetos, né, que nós denominamos de agentes de controle biológico, tudo em favor da produção, em favor da produção, ok? Somando ainda esse exército benéfico, nós temos os ácaros, né? São ácaros, nem todo ácaro é praga. Nem todo ácaro é praga. Aqui nós temos um grupo de ácaros, fitosseídeos, né? Eles são também predadores. Aqui eles estão em busca dos ovos. Eles são exímios predadores de ovos dessa cochonilha, né? Eu vou adiantar um pouquinho aqui para vocês verem um detalhe, né? Bem interessante. Ele caminhando aqui, né? E ele vai penetrar exatamente na escama, né? Ele vai buscar ovos numa escama aqui adiante, né? E são vários, inclusive em laboratório a gente tem um problema sério de criar esses bichos, né, para pesquisa, as cochonilhas em laboratório, porque o ácaro ele toma conta da criação, né? Ele detona a nossa criação. Então, e no campo, ele tem exatamente essa função muito importante, que é se alimentar. Então, veja que esse bichinho aqui, ele vai, já vai entrar aqui, ó, tá? Aqui nós temos uma fêmea em produção, né, em postura, e ele penetrou aqui em busca de quê? De alimento, né? Alimento. Qual alimento? Ovos de áspis, ovos da cochonilha. Aqui é outra imagem também, né, deles aqui já se alimentando não somente de ovos, né, mas nós temos aqui, na falta de ovos, eles se alimentam das ninfas ou do estágio inicial de desenvolvimento da cochonilha. Cada bichinho branquinho desse aqui é uma cochonilha em início de desenvolvimento. E acompanhando aqui os ácaros, né, jantando ou almoçando esses bichinhos. Bem, nós aprovamos o ano passado uma ação de pesquisa junto a um projeto financiado com recurso via Sudene, e aí a coordenação geral do INSA, né, onde envolve várias instituições, a Universidade Federal da Paraíba, aqui nós, pessoal, colegas da Embrapa em Petrolina, né, e outras instituições. A gente está com a missão de exatamente tentar desenvolver uma técnica de criação daquela joaninha, daquela pretinha, que é exatamente essa aqui, né? Não dá para... Só esses pontos pretos aqui, são as joaninhas, mas de uma forma diferente. Ao invés de a gente utilizar a raquete, porque ocupa espaço, tem toda uma logística de criação, primeiro da cochonilha sobre as raquetes, né? E depois a joaninha, a gente está tentando criar essas joaninhas a gente chama criação massal, em grande quantidade, para atender, provavelmente, Deus nos ajude, atender, que tenhamos sucesso para atender o produtor, ou seja, distribuir nas comunidades, os produtores, distribuir essas joaninhas, né, massalmente. Então, a gente tá tentando desenvolver essa técnica de criação sobre ovos de anagasta. A anagasta é uma mariposazinha, é uma praga que se alimenta de cereais, né, de trigo e tal. Então, isso é uma dieta utilizada, é um bichinho utilizado muito em biofábricas, né, de agentes de controle biológico. Então, aqui nós temos a porção, aqui são ovos é uma parceria, inclusive, com uma gentileza muito grande dos colegas lá da Exalc, da USP, né, lá em Piracicaba, e eles produzem esses ovos de anagasta
para outros fins, né, de controle biológico, de alimentação de agentes de controle biológico, e daí tem nos agraciado inicialmente com essas quantidades, né, razoáveis de ovos de Anagaster, e a gente está tentando reproduzir, ou seja, muito bem essa joaninha sob essas condições, né? Estamos no início, né? É um trabalho árduo, duro, ainda não conhecemos praticamente nada dessa tecnologia, mas contamos com sucesso, né? Provavelmente tenhamos sucesso aí nos próximos anos, né, para tentar produzir em grande quantidade e distribuir para os produtores, né? Então, pensando no sistema de controle, que a gente fala normalmente do manejo integrado de pragas, né? Algumas práticas culturais têm a atenção, né? Precisa que tenhamos atenção redobrada sobre isso. Primeiro, o plantio, né? Durante o plantio, né? Novas áreas. Vai fazer novas áreas, é importante que que usemos raquetes limpas, né, de cochonilha. Isso aí você já ganha muito, né? Você já avança muito. Você utilizar raquetes que não apresentem, né, as colônias, né, com reboleiras e tal, raquetes enfechadas com cochonilhas. Então, você já está formando uma área mais limpa, né? Ou seja, isso não significa dizer que a cochonilha não aparecerá naquela área. Não, não é isso. Mas que a gente já comece, né, já avance no enraizamento, né, no desenvolvimento das plantas com raquetes isentas de cochonilha. Um outro ponto importante é o monitoramento, que nós havíamos falado, já adiantado lá atrás, né? É importante que o produtor identifique, que vá a campo, identifique os focos, reboleiras, né, da cochonilha, isso no intervalo variado aí entre 7 e 15 dias. Que forme esse histórico, né, é importante. A área tal, área A, B, C, D, então o que está acontecendo ali, como estava isso há 1 mês atrás, 2 meses, 3 meses, né? Tudo isso faz parte, compõe a sua tomada de decisão, de controlar ou não controlar, ou deixar como está, tá? É importantíssimo isso aí. A utilização da palma em consórcio, né? Comumente o produtor, o agricultor familiar, ele utiliza culturas alimentares, né? Milho, sorgo, feijão, né? Há uma experiência muito interessante nos colegas lá do CEAPAC, lá no Alto Oeste, aqui no Rio Grande do Norte, onde ele tem consorciado a palma com moringa, né? Glicídia, né? E isso favorece exatamente a composição da ração, né? Da ração animal, utilizando sob a palma e essa moringa ou glicídia em forma de feno, de silagem, né? Bem, atividades distintas, né? Ou seja, de formas diferentes de ofertar o alimento para os animais. E até mesmo, né, que é importantíssimo, a gente, alguns utilizam excessivamente herbicida e tal, mas a gente defende um pouco, sobretudo entre as ruas da palma, que façamos o roço baixo da vegetação nativa, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, isso aqui é búfalo, né, no meio de um palmal, né? Há quem utilize herbicida em toda a área, mas a gente recomenda as plantas invasoras, né? Não é fácil você conviver na palma com plantas invasoras, mas pelo menos, se você utilizar herbicida, que utilize herbicida sobre a fileira, simplesmente na fileira. E nas ruas se faça o roço baixo. Por quê? Né? Além de você manter cobertura, porque você vai a vegetação sob roço, ela faz uma cobertura do solo, né? Há uma condição de melhora de cobertura do solo, de umidade, né? De conforto, etc. E também mantém alguns agentes de controle biológico, né? Em fuga. Se você vai procurar, mesmo aquele que utiliza inseticida para controle da cochonilha da palma, você, fazendo esse manejo, você tem como, digamos, como refúgio desses agentes de controle biológico essa área que não foi afetada. Então, é de extrema importância. Além do consórcio, obviamente, seja milho, feijão, né? Isso aí é bem salutar. Aqui até um exemplo prático, né? Nós temos isso aqui lá
inclusive no Bonito, né, lá na Taperoá, né, na fazenda do pessoal, Daniel, né, Joaquim. Então, na última vez que nós estivemos lá, houve um dia de campo, nós selecionamos uma área. Mas aqui eu fiz esse destaque aqui, é uma coisa bem interessante, né? Isso aqui é um búfalo que eles, salvo engano, eles aplicaram, ou fizeram roço, foi herbicida, essa área mais acima, e essa área à esquerda, a área mais abaixo. Essa área aqui, que ela estava mais coberta com a vegetação nativa, ou mesmo búfalo, né? A gente não encontrou palma para montar, inclusive, a área que seria a área de exposição nesse dia de campo. Mais abaixo, onde um solo um tanto erodido aqui, veja que não tinha vegetação nenhuma. Isso aqui não foi nenhum químico que eliminou plantas invasoras aqui. Não, isso aqui é a questão do solo mesmo. Veja que o solo está desnudo, né? O que é que nós encontramos? Focos, né, reboleiras com a palma, com ataque com a cochonilha. Aqui nós montamos o nosso trabalho lá e fizemos o dia de campo. Isso, traduzindo, essa área, uma área onde você tinha, obviamente, durante todo o período, agentes de controle biológico interagindo com essa vegetação nativa, com alguns insetos que estavam aqui sob a sua alimentação, não tinha eliminou-se, né? Os agentes eliminaram provavelmente as cochonilhas presentes aqui, início de infestação, e na ausência disso aí, ele pode se alimentar de alguns insetos presentes na vegetação nativa. Aqui, como não tinha nada, ele realmente se desenvolveu facilmente, sem nenhuma barreira biológica, sem nenhuma barreira mecânica química. Aqui mais abaixo nós temos duas situações, são áreas vizinhas, aí no município que eu não me recordo o nome aí na Paraíba, eu fui chamado lá e eu encontrei esse quadro. Aqui é uma área de gigante, né, completamente 100% de infestação da cochonilha de escama, 100%. Isso aqui não é talco, gente. Isso aqui não é cal. Essa parte branca aqui também não é cal. Isso aqui é resultado de um ataque intenso, uma alta infestação da cochonilha de escama. Tá? E aqui já havia sido aplicado herbicida várias vezes, a intervalos curtos, inclusive, veja que está tudo limpo aqui, e também inseticida. Então, uma área completamente desequilibrada. A 500 metros dessa área aqui, no máximo, nós nos deparamos com uma área com plantas invasoras. Está no mato, ok, está no mato, mas a palma está viva. Está numa condição bem melhor do que esta aqui, certo? Então, isso aqui seria passível de um roço baixo, né? Apenas para eliminar um pouco, mas o mato aqui, as vassouras já estão no processo de senescência, né? Seco, não, nem haveria necessidade de fazer um roço baixo. Mas se tivesse verde, faria-se um roço baixo e deixava esse ambiente aqui equilibrado. Então, são coisas que a gente destacou lá no início. A tomada de decisão de controle, há necessidade da gente olhar, espiar, avaliar, analisar o ambiente, o sistema de cultivo, o sistema de produção que está sendo adotado, tá? Para que tomemos uma decisão correta, certa, na hora de controle. Tá? A colheita e corte preconiza-se, né, prioriza-se, sugere-se, né, recomenda-se, né, quando você não tem uma demanda muito grande no seu palmal, você fazer a colheita ou o corte inicialmente nas reboleiras. Se você tem um ataque, identifica. Se você é um produtor que tem um histórico de sua área, você sabe realmente identificar, até marcar aquelas reboleiras. Olha, ali tem um ataque, ali tem menos. Então, se eu vou administrar a palma para os animais, por que não utilizar inicialmente dessas reboleiras? Eu estou fazendo um controle por remoção, né? Um controle da praga por remoção. Isso não afeta em absolutamente nada, né, os animais, a palatabilidade, absolutamente nada. Então, são estratégias simples de serem adotadas, né, e que resultam em bons resultados, né? Resultam finalmente num bom manejo.
E, por fim, o controle, dentro dessas questões de práticas culturais, o controle, que pode ser utilizado óleos ou químico, né? Isso anunciado, digamos, indicado por quem? Pelo monitoramento, por todo esse processo histórico aí, né? Então, reboleiras faz o controle também nas reboleiras, ao invés de você pulverizar, gastar energia, gastar produto, muitas vezes está utilizando um químico com possibilidade de desequilibrar toda a área. Ah, não, eu vou usar químico, eu tenho um químico aqui, eu vou utilizar. Então, que faça somente nas reboleiras e siga com o monitoramento, fazendo aquele histórico. Então, eu estou preservando todos esses agentes de controle biológico que temos reportado aqui durante toda essa fala. Alguns produtos que a gente tem trabalhado ao longo dessa estrada aí de caminhamento, né, não somente com a palma, mas outras culturas, a gente destaca aqui, além de outros óleos, né, mas a gente tem óleo de algodão, né, um óleo de algodão bruto, né, a gente utiliza com detergente neutro, porque é um óleo bruto, ele não tem, o óleo não se mistura com água, né, então a gente utiliza também um percentual de detergente neutro mais baratinho, que você encontra no mercado, para que favoreça a mistura com a água. Nós temos um produto hoje, produtos comerciais à base de NIM, né, óleo também. Nós dispomos de óleo mineral, né, de uso agrícola, óleo de mamona, óleo vegetal. Então, essa decisão aqui, todos eles têm conferido excelentes resultados. O que o produtor vai utilizar? Me pergunto, qual que eu utilizo? O que você está mais próximo o que está ao alcance, né, de fácil alcance. Do ponto de vista da agilidade em comprar e também de preço, né? Então, fica a critério de cada um. Aqui nós temos uma outra coisa, que é uma deficiência, né, infelizmente, na palma, é exatamente a questão de mecanização. Aqui é uma estação experimental nossa, lá em Apodi, tem esse tratorzinho com esse pulverizador, e nós fizemos uma adaptação, né, vendo aquela questão da pulverização somente na linha. Isso aqui é uma pulverização de óleo, não uma pulverização de inseticida, mas vale para inseticida, vale para herbicida, quando a gente concentrou os bicos, né, do pulverizador e desalinhados, de modo a molhar as raquetes, a todas as raquetes, porque cada raquete, uma raquete é uma barreira da outra. Então, se você faz isso, veja que esse aqui está mais para frente, o outro está mais para trás, do lado, de modo que haja uma cobertura adequada, né? de modo que haja uma cobertura adequada do produto a ser utilizado, né? Então, isso aí é muito importante. Há uma carência muito grande, mas aí cabe a criatividade, entendeu? E a disponibilidade de equipamentos que você dispõe em sua propriedade, em sua área de trabalho, né? Aqui nós temos os produtos, como havíamos falado, isso aqui já foi testado em laboratório, validado em campo, né? Nós temos óleo de algodão mais o detergente neutro, a dosagem de 2% e o detergente 1,5%. O óleo de mamona, que também são produtos brutos, né, de prensagem, advindos da prensagem de suas sementes, né, dos caroços. Então, nós temos também 2%, 1,5%. O óleo de NIM, que é um óleo comercial, não há necessidade do detergente neutro, 2%. O óleo vegetal uso agrícola também 2%, sem um neutro, não tem problema, não, ele é miscível em água, se mistura em água facilmente, e também o óleo mineral. Então, em termos práticos, né, para o produtor que só dispõe de um pulverizador postal de 20 litros, você teria aí 400 ml do óleo, né, é 2% do óleo, mais 300 ml do detergente neutro, tá bom? Então, nessa solução, nesse pulverizador. Aí, a pesquisa exige-se, obviamente, a validação. Isso aqui foi feito, inclusive, também lá no Bonito, né, onde nós validamos todos, né, denominamos de tratamentos, né, cada óleo seria um tratamento. Aqui é o tratamento, o tratamento A, que é o óleo de algodão. Então, antes nós tínhamos isso aqui, voltamos com uma semana, aplicamos, veja que aquelas pontinhos brancos que são cochonilhas vivas e novas. Fizemos a aplicação e temos aqui à direita as cochonilhas escuras, né, porque não sei se vocês estão vendo bem, mas esses pontinhos aqui, que antes eram vivos, morreram todos com a aplicação do óleo. E aí você me pergunta, mas aqui tem
fêmeas, né? As escamas aqui grandes e tal, mas elas estão mortas. Há muitos produtores que nos procuram, dizem, poxa, eu apliquei, mas permanece ainda aquele mofo, aquela coisa branca. Isso não significa dizer que ela está viva, porque isso aqui é uma cerazinha, uma cerosidade, ela fica impregnada aí, mas não significa. O importante é que, no monitoramento, você identifique se tem novos bichinhos branquinhos desses aparecendo ou não, que a gente denomina de reinfestação. Beleza? Então, o que era, aqui um detalhe, o que eram bichinhos novos, cochonilhas novas, em primeiro e segundo estágio de desenvolvimento, estão aqui, ainda bem vulneráveis, porque aquela cerazinha, a escama não está bem formada, e depois da pulverização, com uma semana, você encontra esse quadro aqui, todas mortas. Então, isso comprova que esses produtos são muito eficientes. E esse quadro aqui mostra exatamente, isso aqui são valores de laboratório, mas em campo nós chegamos muito próximo disso aqui. Então, nós temos o índice médio de mortalidade da cochonilha de escama, né? No segundo estágio de desenvolvimento, que é esse aqui, ó, em resposta aos tratamentos. Então, nós temos aqui óleo de algodão, óleo de mamona, óleo de nim, um óleo comercial, né, vegetal, o óleo mineral e até mesmo detergente isoladamente a gente avaliou. Então, veja que fantástico o resultado da pulverização de controle, né? Fizemos também, fomos mais além para ver a resposta desses produtos na cochonilha já com escama formada, ou seja, com fêmeas já em produção, aqui são bichinhos amarelos aqui, são os bichinhos novos, móveis, que ficam aqui no máximo 24 horas e se param, né, ficam aqui sedentários, somente sugando a seiva. Então, esse aqui, veja que os óleos, óleo de algodão, né, as fêmeas adultas em terceiro incha, né, o terceiro incha não significa dizer que ela é adulta, então nós tivemos aqui quase 50% de controle, o óleo de mamona 36%, 29%, nem tal. E o destaque maior aqui, fantástico, foi do óleo mineral. Então, o óleo mineral, de fato, ele tem por esse terceiro insta aqui, ele tem um efeito muito, muito, muito bom. Tá? Isso não significa, não, mas é baixo o controle. É baixo aqui para essa fase, mas você está aplicando, está matando, controlando toda essa fase aqui, esses estágios iniciais de desenvolvimento da cochonilha. Tá? Então, isso é que é importante. Né? Isso faz parte do manejo. Então, por isso que aquele trabalho de biologia nos abre janelas e portas para atuarmos e como atuarmos, né, eficientemente. Não adianta você estar atirando errado. Aqui eu estou atirando certo. Tá? Ah, não, mas eu peguei o estágio, já estava desenvolvido, vai para o óleo mineral. Tá? Gente, tudo isso que a gente tem falado está publicado, né? O mais recente, que foi em 2019, tem esse Caminhos para a Expansão e Desenvolvimento da Palma Forrageira, é uma publicação nossa, da Imparne, né? Onde consta, isso aí você busca na internet, no site da Imparne, em publicações lá você vai encontrar, documentos 49. Então, nós temos dentro a questão, não somente a questão de pragas, mas todo o manejo, todo o cultivo da palma forrageira adensada, com experiências, né? Aqui é um grupo aqui são 2 irmãos produtores lá no Seridó do Rio Grande do Norte, que vive hoje da palma, produzindo leite, né? Produzindo de cabra. É fantástico a história desse pessoal, tá? E aí, gente, ainda dentro desses avanços da tecnologia, né? Nós desenvolvemos durante essa pandemia, ninguém ficou parado, em parceria com colegas, pesquisadores, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós desenvolvemos um aplicativo para ajudar o produtor lá no campo. Né? O que é que eu vou fazer? Quando é que eu vou pulverizar? Né? Então, esse aplicativo ajuda exatamente com o celular. Você pode fazer a fotografia dessa área, das estações, das raquetes infestadas, e o aplicativo vai te dar uma resposta se pulveriza ou não pulveriza, né? Como proceder. Inicialmente, né, isso aí consta, você tem que fazer um cadastro da propriedade, fica lá cadastrado, né, a variedade utilizada, a área que você cultiva, se o plantio é um plantio tradicional, se é um plantio adensado, né,
Então, aqui está preenchido, vamos lá, passando rapidinho, porque o tempo está correndo. A palma gigante, se você identifica as reboleiras, né? Nessas reboleiras você vai identificar qual o nível de infestação que se encontra, né, nessa praga, e identifica dentro da reboleira as estações de monitoramento. Então, elas são numeradas e daí você, a cada 7 a 15 dias, você volta a essa estação e faz a fotografia das raquetes em todos os níveis, né? A primária, secundária, terciária, e daí o aplicativo, ele te informa se está na hora de pulverizar ou não pulverizar. Então, você tem aqui uma forma esquemática, né, de a raquete mãe, nós temos as primárias, secundárias, terciária, quaternária, quinária, e daí vai. Então, nós temos, ao final, né, nós definimos os índices de infestação da praga, né, de modo que, se existe controle biológico ou não existe controle biológico naquela área, né, um outro tipo de controle presente, mas nessas cores aqui, em cada raquete daquela estação monitorada, você vai ter os níveis de infestação, né? Então, esse nível de infestação vai te dizer o seguinte, se há um alerta máximo ou não para pulverização. Mais à frente, você vai ter o nível, por exemplo, o NIP, nível de infestação da praga, até 10%. O que o aplicativo vai te dizer? Estação com baixa infestação. ACBs presentes, que é agentes de controle biológico presentes, se é sim ou não, né? E o que fazer, dependendo desse sim ou não controlar e seguir com o monitoramento, vídeo e manual da instrução mesmo, na ausência dos ACBs, né? É importante que tenhamos o conhecimento dos agentes de controle biológico para que ajude na presença ou não, sim ou não, do alimentação do aplicativo. Aqui um NIP de 10% a 30%. Resultado, se dá 10% a 30%. Nessa faixa aqui, a estação com infestação em elevação. Os ACBs presentes, sim ou não. O que fazer? Se marcar sim, não controlar, né? E a seguir, você fazer o monitoramento via as instruções. Se não, recomenda-se o controle, pulverizar uma aplicação com óleo vegetal ou mineral, via tabela, né, que nós apresentamos ainda há pouco. E daí o NIP 30% a 70%, estação com infestação, com alta infestação. ACBs presentes, sim ou não, o que fazer? Dependendo da presença de ACBs, recomenda-se o controle da praga, com óleo vegetal ou mineral, né? E segue o monitoramento, tá? O monitoramento tem que seguir em todas essas faixas, né? Então, gente, isso aqui é o que a gente tem mais recentemente a apresentar para vocês e ficaremos à disposição para os questionamentos. O tempo é muita coisa para a gente conversar, para a gente mostrar. Eu espero que tenha atendido à expectativa de vocês. Estou à disposição de todos para algum questionamento. Muito grato a todos, tá? Agradeço o convite da Fazenda Carnaúba, da organização do nono dia D, né? Estaremos juntos sempre aí. Muito grato a todos, a Joaquim, Daniel, a toda a equipe organizadora. E vocês, ou assistentes aí, o produtor ou produtora, estaremos aqui, nosso endereço na Imparne, é só nos contactar. Forte abraço a todos.